Boa noite a todos, graça e paz da parte de Jesus Cristo para cada pessoa que está nos assistindo, para todos os lares que estão conectados com alegria para receber a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então assim, nós estamos felizes com a honra e a oportunidade de falar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela muda a vida do ser humano, ela dá esperança, ela cura, ela renova, ela restaura. Na palavra de Deus está tudo o que nós precisamos, porque ela é a voz de Deus para as nossas vidas, amém? Então nessa noite eu quero cumprimentar todos com a paz de Jesus e convidar vocês a fazer uma oração para a gente poder estar começando esse momento que nós vamos ter na presença de Deus, amém? Senhor, nós queremos te adorar porque Tu és maravilhoso, pela liberdade que nós temos de estar na Tua presença, de poder te adorar, de estar em liberdade com outros irmãos no mesmo espírito, adorando em espírito e em verdade, Senhor. Nós te agradecemos, pedimos a Ti que Tu tome agora a nossa mente, tome agora o nosso coração, tudo que existe em nós e leve cativo a Tua presença, para que tudo esteja obediente à voz de Jesus Cristo, para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade, a liberdade que o Senhor tem, a vida plena e, Senhor, a vida cheia de plenitude que o Senhor tem para andar, para aqueles que andam na Tua presença. Senhor, eu quero orar agora em nome de Jesus, Senhor, desfazendo qualquer cadeia, Senhor, qualquer distração, Senhor, de cada pessoa, Senhor, e declarar que a nossa mente, o nosso coração, que todo o nosso ser, Senhor, quer estar conectado com o Teu Espírito e quer receber a Tua palavra nessa noite para ser edificado. Desde já, nós já Te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu coloquei o nome dessa mensagem de que Deus não está em crise, né? Nós estamos passando por dias que nós temos que constantemente vigiar o nosso coração, vigiar a nossa mente, porque senão o tempo inteiro a gente é bombardeado com notícias, com situações para tirar nossa paz, para trazer preocupação, sendo que Deus está no controle de tudo. E que nós, como filhos de Deus, temos que crer nessa verdade, que Deus não está em crise. O mundo pode estar em crise, o reino de Deus não está em crise. Amém? Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus ele é imutável, né? Em Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, para sempre. Por quê? Porque Ele não precisa ser melhorado, porque Ele é perfeito, porque Ele é maravilhoso, porque nele estão completas todas as coisas. Então Deus ele é imutável, né? Ele não precisa mudar. A Bíblia diz que nele não existe mudança nem sombra de variação. E o que isso faz? Quando nós sabemos que Deus não muda, isso traz um descanso para o nosso coração. Por quê? Porque a pior coisa que tem é uma pessoa inconstante, não é assim? Você já conviveu com uma pessoa inconstante? Você já teve que depender de uma pessoa que ela muda? Uma hora ela pensa assim, daqui a pouco ela já muda de opinião. É muito difícil. Né? Uma pessoa que ela é inconstante, a Bíblia compara ela como a onda do mar, né? Que uma hora vai para cima, uma hora vai para baixo, uma hora está para dentro, uma hora, né? Então assim, não. Deus fala que Ele não muda, né? Que Ele é imutável, e isso traz segurança para a nossa vida. Então em Deus nós podemos alçar âncora, né? Porque Ele pode trazer segurança para a nossa vida e nós temos que desenvolver, nós temos que aprender, né, a desenvolver esse relacionamento com Deus. E Deus ele não muda, nem na essência,
nem no caráter, nem nos atributos, nem nos propósitos e nem nas promessas. É tão maravilhoso que você pode descansar em Deus. Quando Deus ele dá uma palavra, uma promessa, faz uma promessa para a gente, essa promessa, ela acontece. Por quê? Porque Deus ele não é homem para mentir, a Bíblia diz. Que aquilo que ele promete, ele cumpre. Assim como também as sentenças que ele promete aqui, ele também cumpre. Porque tudo que ele promete, ele cumpre. Então esse Deus ele é maravilhoso. Ele faz a gente se sentir seguro, né? Porque ele tem, né, o jeito dele, a maneira dele conduzir todas as coisas. Amém? Então, assim, quanto mais nós conhecemos a Deus, eu digo por mim, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me apaixono por Ele. Por quê? Porque Deus, a Bíblia diz que Ele é fiel sempre. Ele não mente, Ele não muda, Ele cumpre tudo o que Ele promete. Imagina. Então, assim, é maravilhoso aprender a conhecer esse Deus. É maravilhoso desenvolver esse relacionamento, né? Porque em Deus Ele pode ser tudo, Ele é tudo o que eu preciso, Ele é tudo o que você precisa. Tudo que você não teve em Deus, você tem. Então, assim, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós não temos mais falta de nada. Você pode ter vindo da pior história, mas quando você chega em Jesus Cristo, você recebe tudo o que você precisa. Se você não tem pai, Ele é pai. Se você não tiver marido, Ele é teu marido. Se você não tiver amigo, Ele é teu amigo. Se você não tem quem te ensine, Ele é aquele que vai te ensinar e vai te conduzir a toda a verdade. Ele consola. Ele é tudo o que nós precisamos. Depois que nós aprendemos a conhecer, né, essa trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós não conseguimos mais viver sem. Por quê? Porque Ele preenche, Ele traz uma alegria que a gente não conhecia. Ele tem uma vida como a gente nunca provou. E todos esses atributos, né, é tão maravilhoso, porque nós podemos provar através da presença do Espírito Santo, né? Deus, o Pai, enviou a Jesus Cristo como seu único Filho para a terra, para morrer, para ressuscitar, para reconciliar o homem com Deus. E daí, antes dele voltar, ele disse: olha, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Espírito Santo de Deus. Então, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo de Deus habita dentro do nosso espírito, trazendo a vida de Deus. A própria vida de Deus habita em nós. Então nós não temos mais desculpa. Só que nós precisamos desenvolver esse relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, né? Nós temos que deixar Ele nos consolar. Nós temos que deixar Ele nos ensinar. Nós temos que deixar Ele nos ensinar, nos lembrar de toda a verdade, daquilo que Jesus deixou para a gente. Então, assim, lembre-se que quando você está orando, que quando você está falando com o Espírito Santo, você não está jogando palavras ao vento, você está falando com uma pessoa. Então, assim, leve isso a sério. Assim como muitas vezes nós temos relacionamentos na nossa vida, eu tenho, né? Não sei se você tem, eu tenho relacionamentos profundos, eu tenho amizades de muitos anos, né? Nós temos muitas vezes sentimentos que são recíprocos, que são verdadeiros, que muitas vezes até as pessoas olham e desejam ter esse relacionamento, desejam ter essa amizade. Muitas vezes tem pessoas que chegam a invejar aquilo que a gente tem com outras pessoas. Só que para chegar naquele ponto daquele relacionamento,
Um relacionamento, para chegar nesse ponto, né? Ele foi estimulado, ele foi alimentado, ali houve fidelidade, teve verdade, teve transparência, teve perdão, teve confissão, não é assim? Um relacionamento, ele tem bases para funcionar. Um relacionamento, ele não se forma para durar anos se não tiver essas bases que nós colocamos aqui. Primeiro, né, de se conhecer, de alimentar esse relacionamento, né, porque um relacionamento, quando ele não é alimentado, ele morre, não é assim? Ele seca. Né? Tem que haver fidelidade, porque senão o relacionamento não continua. Tem que haver transparência, tem que haver verdade. Muitas vezes tem que haver tolerância, pedido de perdão, né? Confissão, falar do que precisa, né? Pedir ajuda, né? Então, assim, tem que haver esses pontos para haver um relacionamento. E também é assim, não pode ser diferente com o Espírito Santo de Deus. Nós temos que aprender que o Espírito Santo é uma pessoa que está dentro de nós. E com ele nós podemos conversar qualquer coisa. Tem muita gente que muitas vezes fala para mim, mas eu não sei orar. Eu não sei orar assim bonito, eu não sei falar assim bonito. Assim como eu estou falando com você, você pode falar com Deus. Você pode falar com o Espírito Santo o que você precisa. Qual é a ajuda? Né? O que você está sentindo, o que você precisa mudar, onde você precisa da ajuda de Deus. Mas muitas vezes, né, imagina uma situação. Se alguém vem, te pede ajuda em alguma coisa, e aí você começa, né, a procurar uma solução naquilo que ela te pediu, e quando você vai ver, depois de, né, correr atrás de tanta coisa, você vê que a pessoa procurou outro caminho, né, que ela não levou em consideração. Então, assim, muitas vezes a gente faz isso com Deus. A gente ora, mas a gente não confia. A gente clama, mas a gente não espera, né? Então, muitas vezes as pessoas dizem, mas Deus não atende a minha oração. Primeiro, você orou com fé? Se você orou com fé, né? Tem 3 áreas da oração, né? Jesus disse que as pessoas não recebem. Primeiro, porque elas não pedem. Segundo, a Bíblia diz que elas podem pedir errado. E o terceiro, para gastar só nos seus próprios deleites. Então, são 3 áreas onde muitas vezes a oração não tem efeito. Porque ou a pessoa não pede, ou ela pede mal, né? Porque tem coisas que está fora da palavra de Deus. Ou, terceiro ponto, ela pede só para ela, né? Não tem nenhum benefício, né, para outras pessoas. Então, daí isso não acontece. Então, nós temos que aprender a conhecer a pessoa de Deus. E nós temos que aprender a confiar. Saber que Ele é verdadeiro. Que Ele não mente, que Ele cumpre, que Ele promete, né? Então, assim, nós temos que parar, muitas vezes, de ofender a Deus. De não tratar a pessoa do Espírito Santo como uma divindade. Fala uma coisa, daqui a pouco vira as costas, vai lá e faz o plano B. Ora a Deus, e quando vira as costas, levanta e vai lá e faz pela sua própria vontade, faz pelo seu próprio caminho, arruma para a cabeça, e depois diz que Deus ainda não atende a oração. Então nós temos que aprender a confiar e nós temos que aprender a esperar. Deus, Ele não muda. É o homem que não confia muitas vezes. E é isso que tem que mudar. Eu tenho que mudar primeiro as minhas palavras, né? Muitas vezes nós oramos, mas nós quebramos as nossas orações com as palavras. Tá difícil. Não vai acontecer, não vai dar certo. Né? Você ora e depois você fala isso. E a Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da tua língua. E que tudo que você falar, você vai experimentar.
Então assim, cuida com as tuas palavras. Cuida para aquilo que você ora, você realmente... A Bíblia diz que aquele que ora com fé, né? Ele pode esperar que aquilo que vai acontecer, né? Se você pedir com fé. A Bíblia fala em Isaías 59:1 que os ouvidos de Deus não estão surdos e nem as mãos de Deus estão encolhidas. O que acontece é que nós muitas vezes nos distanciamos de Deus, ou ficamos esperando em tanta coisa, né? Buscamos em tanta coisa e não esperamos em Deus. O problema nunca é Deus, porque Deus ele não precisa de mudança, Deus ele não erra, Deus ele não falha, Deus ele não mente, Deus ele não muda. Então quando as coisas não acontecem, eu tenho que analisar a minha própria vida, né? E nós temos que entender muitas vezes que Deus, ele tem a forma dele operar. Deus, ele tem o tempo dele operar. Nós temos que entender que Deus é o Senhor, não somos nós que somos o Senhor, né? O salmo mais conhecido é o Salmo 23. Todo mundo diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele é o teu Senhor. Muitas vezes você quer que ele seja o teu pastor, para te levar para os pastos verdejantes, para refrigerar a tua alma, para te proteger, para te livrar dos inimigos, mas a primeira parte de ser o Senhor você quer esquecer. Um Senhor manda. E se nós dizemos que Ele é o nosso Senhor, Ele tem o tempo, Ele tem a forma, porque Ele conhece o tempo perfeito, o jeito perfeito, Ele conhece a nossa estrutura, se a gente está pronto para receber, se é o momento, porque tem vezes que quem tem filho pequeno, você daria um automóvel para o teu filho de 6 anos dirigir? Ele é teu filho, mas ele ainda não tem maturidade, não é assim? E muitas vezes Deus olha para a gente e vê que a gente não tem maturidade. Por mais que você ame o seu filho, mas você sabe que ele não está pronto para receber aquilo, né? Se você der um automóvel para ele com essa idade, você vai estar prejudicando. E assim, muitas vezes é Deus com a nossa vida, né? Muitas vezes nós não estamos prontos para receber. Olha só o que fala em Jeremias 29:11. Diz assim: porque eu bem sei os planos, os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha que lindo. Deus promete aqui, Deus ele fala, eu tenho pensamentos de paz para vocês. Olha que lindo, teu Pai, aquele que te criou, ele disse, olha, eu tenho pensamentos de paz para vocês e não de mal. Para que no final, né, para vos dar o fim que esperais. Será que tem alguém que planeja coisas ruins para sua própria vida? Não, todo mundo sonha, né? Com bem, ser bem sucedido, né? Ser feliz. E Deus diz, olha, eu tenho planos de paz para vocês e para dar o fim que vocês mesmos esperam. Só que muitas vezes ele sabe o caminho por onde ele tem que conduzir, né? E Deus, ele se importa. Ele se importa com o nosso sonho. Deus, ele não menospreza aquilo que é importante para nós. Porque muitas vezes, porque a gente recebe palavras de pessoas, porque as pessoas administram a nossa vida, né? Porque elas são maldosas. Como é que fulano pode ter isso? Como é que ele pode ter comprado aquilo? Né? Nossa, tem gente que não pode te ver melhor do que eles. Então tá sempre medindo a tua vida. Tá sempre lançando uma palavra, né, maldosa, julgando. E muitas vezes isso entra no nosso coração. E muitas vezes isso traz um sentimento de que
a gente não é digno. E nós temos que repreender isso. Porque se a pessoa quiser ser pobre, quiser ser miserável, é uma escolha dela. Jesus já morreu, se fez pobre e miserável, já levou isso na cruz. Então, assim, você é digno de receber a bondade de Deus, de receber os benefícios de Deus, de ser uma pessoa abençoada. Tira isso da tua cabeça. Para de dar satisfação para as pessoas. Elas não pagam as tuas contas. Se Deus te dá condição, se você ora, se você responde, se Deus te proporciona aquilo que você orou, para de se sentir culpado, para de se sentir indigno, né? O problema é que muitas vezes eu fico pensando, colocaram a fé numa caixa e selecionaram humanamente aquilo que é santo, aquilo que é digno, aquilo que agrada a Deus. E muitas vezes isso são invenções humanas, porque Deus, a Bíblia diz que Ele não quer que nenhum homem se perca, Ele quer que todos cheguem, né? O desejo de Deus é que todos os homens fossem salvos, só que Ele deixa eles mesmos escolher. Eu creio que para todos os homens Ele dá uma oportunidade, Ele se revela do jeito daquela pessoa, né? Mas querer ou não é com aquela pessoa. Mas Deus, Ele precisa de todo tipo de gente, né? Deus, Ele quer pessoas que o representem em todas as áreas da sociedade. Deus, Ele precisa de gente na medicina, Deus precisa de gente no transporte, Deus precisa de gente como empresário, Deus, Ele precisa de gente na educação, na ciência, na justiça. Se todos os homens tivessem o coração de Deus para executar suas profissões, você já pensou como o mundo seria? Se todo mundo tivesse amor e misericórdia, fidelidade, o fruto do Espírito em tudo que fizesse, você imagina o que seria? Se todas as pessoas que têm poder, que têm o governo nas suas mãos, executassem a justiça de Deus. Então, assim, Deus, vou usar um termo, Deus, Ele não é religioso. Deus, a Bíblia diz que Ele sonda a mente e os corações para dar para cada pessoa a recompensa segundo a ação daquela pessoa. A Bíblia diz que Ele sonda a mente e o coração. Ele não olha a aparência do que parece, porque Ele conhece o interior da pessoa. Então, assim, eu quero dizer que você é muito importante. Você pode dizer para mim, mas eu sou só fulano, eu sou só uma dona de casa. Eu quero te dizer que qualquer coisa que tu fizer, fazendo para o Senhor, que isso tem um grande galardão, uma grande recompensa, sabe? Por muitos anos eu deixei a minha profissão também, eu me propus a cuidar das minhas filhas, eu não me arrependo nem um dia. Isso foi um propósito que eu fiz com Deus, sabe? Tudo tem um tempo determinado, cada pessoa tem uma história, um momento diferente, um jeito diferente, uma proposta diferente. Você tem que entender o que Deus tem para você nesse momento. E dentro da tua história, dentro desse momento, você tem que voltar o seu coração para Deus e dizer: o que eu posso fazer para Deus fazendo o que eu faço? O que eu posso fazer para Deus quando eu cuido da minha casa? O que eu posso fazer para Deus cuidando dos meus filhos? O que eu glorifico a Deus com o meu cônjuge? Em tudo, fazendo numa faculdade, sendo um funcionário, sendo um patrão, sabe?
Pede para Deus que Ele vai mudar completamente o teu coração. E você pode realizar com prazer o dom que Deus te deu. Você tem características, você tem inteligência, você tem habilidade, você muitas vezes tem uma formação que Deus quer usar. E Deus, Ele quer nos fazer pleno, nos fazer completo. Uma outra coisa que eu anotei aqui é que o homem, ele é um ser integral. Um homem, ele é formado do corpo, da alma e do espírito. E nós temos que ter a plenitude de Deus nas 3 partes da nossa vida. Nós temos que ter a vida plena de Deus em todas as áreas. Eu sempre digo para as mulheres que eu ministro, eu sempre digo, as mulheres são um conjunto de atributos e nós temos que cuidar de cada parte. Assim é o ser humano, é assim como a mulher, ela tem a questão da beleza. Deus colocou coisas incomparáveis, atributos na mulher. Então você tem que cuidar da área da beleza, você tem que cuidar das emoções, você tem que cuidar do seu espírito. E assim é o ser humano, o homem, em toda a sua questão. Nós temos o nosso corpo, e é interessante porque se a gente vê, isso nós vamos falar um pouquinho agora, Jesus, ele operou curando as 3 partes do ser humano. Primeiro, o corpo, Jesus curou tudo que foi tipo de problema físico. Por quê? Porque Jesus sabia que isso muitas vezes debilita, um problema físico às vezes debilita, às vezes rouba a nossa vida, rouba a alegria, rouba a liberdade de ir a algum lugar, rouba a comunhão com pessoas, tantas outras situações que podem acontecer por causa de um problema físico. Então assim, Jesus, ele curou cego, Jesus, ele curou aleijado, leprosos. Eu lembrei que bem naquela hora da confusão, quando Jesus estava sendo preso lá no Getsemane, Pedro tirou a espada e cortou a orelha de um soldado. E no meio daquela confusão, Jesus foi e colou a orelha daquele soldado. Então quer dizer, como o corpo, mesmo naquela hora de confusão e numa hora tão complicada, Jesus se preocupou em fazer um milagre ali, no meio de toda aquela, naquele momento quente. Então assim, como Jesus tratou o corpo como uma coisa importante, senão ele não teria curado tanta gente. Por quê? Porque muitas vezes o problema de uma pessoa é físico. Ele precisa uma cura física, ele precisa uma cura no seu corpo. Às vezes a cura é na alma. E eu vou dizer para vocês que os problemas na alma são mais terríveis, porque eles não são visíveis, gente. O que acontece? A alma, ela é a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas lembranças, da nossa inteligência, sabe? Isso é o papel da alma. E muitas vezes, é ali que se manifestam algumas enfermidades, A depressão, a ansiedade, a rejeição. Muitas vezes a pessoa passou por um desprezo, passou por muitas palavras negativas, e tudo isso, e tantas outras coisas, foi marcando a alma dela. Só que isso não dá para ver pelo lado de fora. Isso deixa sequelas. E então assim, aí eu lembrei muito
daquela mulher que procurou Jesus, né, quando ela, na verdade, que Jesus pediu a água para ela no poço, lembra? Aquela mulher, ela tinha 6 maridos. Gente, uma mulher que teve 6 maridos tem um buraco na alma, tem alguma coisa que não está resolvido dentro dela, para ela ter 6 maridos, né? E como Jesus disse, agora o que tu tem ainda também não é teu. Então assim, existia um vazio, existia um problema, e Jesus disse, se tu beber a água que eu tenho para dar para ti, tu nunca mais vai ter sede, né? E isso é muito interessante, porque era um buraco que nada saciava, e Jesus disse, se tu me conhecer, isso vai sarar dentro de ti. Um outro exemplo foi aquele homem que estava 38 anos doente, e ele sempre ficava no lado da água lá que se mexia, porque uma vez por ano o anjo vinha ali e curava. Só que o primeiro que pulava era o que era curado. E como ele era aleijado, ele nunca dava conta. E ele, 38 anos, doente, e Jesus pergunta assim para ele, queres ficar são? É uma pergunta meio óbvia, né? Ou teve um outro cego também que Jesus perguntou assim para ele, que queres que eu te faça? E a gente pensa assim, mas será que Jesus foi sarcástico? Não. É porque existem pessoas que se viciaram em ser doentes. Existem pessoas que elas gostam de ficar deprimidas. Existem pessoas que se viciaram em reclamar, em não agir. Tem pessoas que não querem sair desse estado. Eu costumo dizer que tem pessoas que elas estão presas numa cadeia que está com a porta aberta. A porta está aberta, mas elas não querem sair de lá de dentro. E isso são cadeias emocionais, são cadeias, né, na alma, onde não é visível do lado de fora, mas alguma coisa aconteceu pelo lado de dentro e precisa de uma cura, e precisa, né, de uma libertação. Então assim, muitas vezes nós temos que olhar para a nossa vida e nós temos que parar de culpar o diabo, porque tem coisas que o problema é meu, tem coisas que eu preciso fazer o que me cabe, eu preciso levantar, eu preciso tocar a minha vida. Tem coisas que nós vamos falar realmente que você não teve culpa, que sobrou para você, mas tá bom, já aconteceu, já passou, levanta, perdoa, libera e vai. E existem coisas que você causou, mas também Deus também te perdoa, levanta, te arrepende de verdade, né? Então assim, faz aquilo que te cabe nesse momento. Para de fazer da tua vida o centro do sofrimento. Para de te vitimizar, porque Deus, ele não tem pena de ti. Deus, ele não opera na pena. Ele opera numa decisão. Ele opera no arrependimento. Então muitas vezes nós precisamos levantar, nós precisamos confessar, tem horas que nós precisamos perdoar, abandonar aquela situação. E outra coisa que eu quero falar, tem vezes que você precisa ir ajudar o teu próximo, porque a maioria das nossas neuras são curadas quando nós arregaçamos a manga, quando nós abrimos os olhos e percebemos que existe gente que tem problema muito mais sério do que a gente. Que aquilo, quando a gente vai ver aquilo que a gente acha que tem de problema, a gente nem tem nada perto de certas pessoas. E para isso eu quero abrir e ler para vocês Isaías capítulo 58, versículos 6 até o 11. Isaías, capítulo 58, do 6 ao 11.
O jejum que desejo não é esse? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz romperá como a alvorada e prontamente surgirá a cura. Sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará à sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Olha que palavra fantástica. Isso aqui é para você guardar e ler. Isaías 58. Aqui está falando do jejum que Deus realmente gosta, né? Como ele quis dizer assim, ó, não adianta só vocês deixar de comer. Daí foi onde eu comecei a falar ali. Ele diz: eu quero que vocês soltem as cordas da injustiça. Eu quero que vocês coloquem em liberdade aqueles que estão oprimidos. Eu quero que vocês repartam comida com aqueles que não têm. Eu quero que vocês abriguem o pobre. Eu quero que vocês vistam o nu. Eu quero que vocês não rejeitem ajudar o teu próximo. Eu quero que vocês tirem o jugo do meio de vocês, que vocês parem de acusar e que vocês não sejam falsos no jeito de falar. Mas daí ele diz que quando nós fizermos isso, quer dizer, tira o olho do teu umbigo e vai trabalhar. Tira o olho do teu umbigo, não te acha o dono do problema, o coitado. Vai olhar e vai ajudar o outro. Daí ele diz, quando você fizer isso, olha o que vai acontecer. Ele diz o quê? A tua luz romperá. Terás cura. Olha só, muitas vezes a tua cura está quando você arregaçar a manga e ajudar outra pessoa. Terás cura, a retidão estará diante de você, a glória do Senhor será tua retaguarda. Você trabalha para Deus e Deus trabalha para você, Ele te protege. Você vai clamar e o Senhor vai responder. O Senhor te guiará constantemente, satisfará os desejos, os teus desejos, mesmo que a terra, você viva numa terra seca. Olha o que ele está dizendo. Você será um jardim regado, cujas águas não faltam. Meu Deus, um jardim regado, ele vai produzir coisas tão fantásticas, não é assim? Olha só, isso tudo, né? Você vai ter quando você parar de olhar os seus problemas e quando você resolver ajudar as outras pessoas. Então a pessoa de Cristo, ela cura tudo na nossa vida. Então assim, não deixe deixa ele entrar, né? Dá permissão para Cristo visitar todos os cômodos da tua vida, inclusive aqueles que estão mais bagunçados, né? Assim, a gente não tem uma parte da casa, um quartinho a sala dos jogos onde a gente joga tudo, né? Assim, a gente não tem aquela gavetinha que fica corda, chave, cadeado, sabe? Tudo que é coisa a gente coloca naquele lugar, e às vezes a gente tem esse compartimento na nossa vida. A gente precisa abrir toda a nossa vida e deixar o Espírito Santo ordenar aquilo que precisa ser ordenado. E a última parte, nós também precisamos entregar a nossa área espiritual.
Quantas pessoas que Jesus libertou de espíritos malignos, demônios, né? Pessoas que estiveram possessas de demônio. Existem coisas que realmente são de ordem espiritual, né? Tem gente que precisa cura na área física, tem gente que precisa cura na alma, mas também tem gente que precisa cura na área espiritual, né? Por isso que Jesus falou lá em Mateus 17:18, senão ele não falaria: e esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônio. Jesus deixou essa ordem para nós, que nós temos que expulsar demônio, né? Existem portas, né, que são abertas na vida das pessoas e que infelizmente os demônios estão alojados ali. Isso faz essas pessoas ficarem doentes, né? E a Bíblia diz, né, que aqueles que creem iriam falar outras línguas, iriam expulsar demônios, iriam colocar a mão na cabeça dos enfermos e curar os enfermos e várias outras coisas, né? E assim teve o exemplo, né, do endemoniado gadareno, que era um cara, né, que Jesus atravessou longe por causa daquele cara. Ele era um cara que estava tão possesso que ele quebrava tudo que era cadeia, ele andava nu, ele morava no cemitério, sabe? Era um cara que tocava o terror na cidade de Gadara. E ele tinha uma possessão enorme. Jesus libertou e aquele homem sentou e ficou são. Por quê? Porque era uma possessão. A Bíblia conta algumas histórias, né? A história daquela mulher Ciro-fenícia que chegou para Jesus e pediu para Jesus, e Jesus andava e ela ia gritando atrás, e chegou uma hora que os discípulos disseram: despede essa mulher, ela fica aí gritando. E na verdade aquela mulher, naquele tempo ela não teria o direito de receber, porque ela não era do povo judeu, né? Então ela chegou para Jesus e disse: por favor, faz alguma coisa, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. E Jesus disse: mas eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, né? Porque, como dizer, essa palavra agora era para o povo de Israel, não era para aqueles que eram de fora. E aquela mulher, com tanta humildade, disse: olha, mas até os cachorrinhos comem o farelinho do pão que cai de cima da mesa. E Jesus olhou para aquela mulher com tanta fé e disse para ela: seja feito conforme, né, o desejo do teu coração, né? Então a filha dela, naquele momento, os demônios saíram daquela menina e ela foi curada. Então, na verdade, como nós falamos aqui, nós precisamos ser sarados integralmente, né? Talvez hoje você tenha que analisar se talvez tenha alguma coisa que você precisa no corpo, ou talvez seja na alma, né? Ou mesmo na questão espiritual. Por quê? Porque Deus, Ele quer que a gente venha provar a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, né? Mas nós temos que viver segundo a vontade dEle. E toda essa plenitude, essa vida que Deus quer, porque Deus, Ele não nos criou para sofrer uma vida inteira, né? Acontece até muitas coisas, né, no decorrer do caminho, mas não vai ser uma vida inteira assim, né? Jesus, Ele disse que Ele veio para trazer vida e vida com abundância. Então nós temos que desejar ter essa vida e caminhar para essa vida. E essa plenitude, ela só vem na figura de Jesus Cristo. Porque no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 12, ele diz: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Então, assim, para você receber tudo isso que nós falamos hoje, só quando nós entregamos a nossa vida, né? Quando nós reconhecemos o senhorio de Jesus Cristo sobre a nossa vida, quando nós reconhecemos diante de Deus que nós precisamos dele como nosso único e suficiente Salvador, que nós cremos que ele veio aqui na terra como Filho de Deus para resgatar a nossa vida e levar a gente poder ter liberdade diante de Deus. Então, assim, antes de qualquer coisa, nesse momento eu quero convidar a todos vocês, né? E se alguém, né, eu não estou te convidando nesse momento a fazer parte de uma religião, eu estou te convidando a entregar a tua vida a Jesus Cristo, porque Ele pode dar essa vida integral,
né? Porque Ele conhece os teus pensamentos, Ele sonda o teu coração, Ele sabe as tuas necessidades. Mas tudo começa quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo. E nesse momento eu quero te convidar a realmente fazer esse convite, né? Para Jesus Cristo entrar na tua vida, entrar no teu coração, entrar na tua casa, mudar a tua história e trazer a realidade daquilo que Ele planejou para você, não daquilo que você tem escolhido e muitas vezes tem escolhido errado e tem se sentido cansado, sozinho, cheio de problema, doente. Amém? Então nessa hora que você possa fechar os olhos nesse momento e repetir essa oração que eu vou fazer nesse momento. Senhor Jesus, eu quero te adorar e nesse momento você pode dizer o seu nome, né? Substituir o seu nome quando eu dizer eu, Vera, entrego a minha vida ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento eu quero confessar que eu acredito que Ele veio aqui na terra, que Ele morreu e ressuscitou por causa dos meus pecados, para me restaurar, para devolver o meu relacionamento com Deus. Eu me arrependo dos meus pecados e eu peço para o Senhor, escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados, cura tudo que for necessário no meu corpo, na minha alma e no espírito, em nome de Jesus, amém? Nesse momento eu também quero fazer uma oração a respeito de toda essa palavra que a gente falou, né? Lembrando aqui, né, que Deus ele não muda, né? Que essa constância de Deus, ela traz segurança. Então assim, a fé quer trazer segurança, quer trazer paz para a nossa vida, né? Que um relacionamento com o Espírito Santo em fidelidade vai trazer resultado, nunca vai ser inocente, você não vai estar jogando palavras ao vento, não, realmente lembre-se de orar, de convidar o Espírito Santo a fazer tudo o que você precisa, quando você precisa criar alguma coisa, quando você precisa cozinhar, o que você precisa limpar, quando você precisar qualquer coisa. Eu te desafio a fazer esse convite, você vai ver que a sua vida vai ter resultados totalmente diferentes, porque Ele vai te ajudar em tudo. Amém? Eu quero te lembrar que Deus ele não é religioso, que Deus ele precisa de gente em todos os lugares e que assim como nós falamos, que Deus ele tem uma vida integral no corpo, na alma e no espírito e que Ele pode te curar em qualquer área que você precisar. Amém? Senhor, eu quero orar por todos esses homens, por todas essas mulheres, por jovens, por crianças, por todos esses lares aqui que estão representados nesse momento, conectados, Senhor. Eu quero abençoar essas pessoas, todas essas pessoas que hoje estão aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eles estão muitas vezes sozinhos diante dessa tela, mas Tu és um Deus de perto, um Deus de longe. E eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito, Senhor, venha tão forte nesse momento, tocar o coração deles, tirar o cansaço, tirar, Senhor, toda a solidão, todo o sofrimento. Senhor, em nome de Jesus nós oramos, Senhor, agora, por tudo isso que nós oramos, por essa plenitude no corpo, na alma e no espírito. Eu oro, Senhor, para que Tu visite aqueles que precisam uma cura no seu corpo nesse momento. Algumas pessoas nesse momento estão precisando de uma cura física. Senhor, a Tua palavra diz, aqueles que crerem, Senhor, seriam para orar, que deveriam impor as mãos, Senhor, em nome de Jesus. Tu és um Deus de perto e um Deus de longe. Senhor, eu oro para que as minhas mãos agora sejam as Tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, visita aquele que agora tem algum distúrbio, que tem alguma enfermidade, tem alguma dor, em nome de Jesus. Nós oramos, nós repreendemos. Deus, visita os ossos. Senhor, visita o sangue agora, as articulações, visita o coração, os pulmões, os rins, a coluna, Senhor. Deus, em nome de Jesus, visita a pele, os cabelos, os dentes, Senhor. Tudo que for necessário.
Ó Deus, a audição, a visão, a gustação, o tato, o paladar. Em nome de Jesus, visita as células, Senhor. Visita, Senhor, aquilo que está, Senhor, desregrado. Em nome de Jesus, receba a própria vida de Deus agora. O comando do Espírito Santo, levando vida, Senhor, ordenando aquilo que está fora do lugar, tirando toda a dor. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar por aqueles que precisam de uma cura na alma. Senhor, visita, Senhor, alguns estão marcados nas suas emoções. Foram marcados por palavras, por situações. Deus, eles podem estar muitas vezes depressivos, Senhor, com excesso do passado, ou eles podem estar ansiosos, preocupados com o futuro. Em nome de Jesus, qualquer marca, Senhor, qualquer, Senhor, fato que veio alterar a vida deles, Senhor, para roubar a alegria, em nome de Jesus, seja ordenado agora, Senhor. Deus, em nome de Jesus, leva a cura. Senhor, assim também como na questão espiritual, aqueles que nesse momento podem estar me ouvindo e ter aberto alguma porta para o inimigo entrar. Em nome de Jesus agora eu ordeno a todo demônio, a todo principado, a toda potestade, na autoridade do nome de Jesus. A tua palavra, Senhor, diz que não existe o mesmo lugar que pode ser governado por dois senhores. Hoje eles entregaram a sua vida a Cristo. Em nome de Jesus agora, eu desalojo todo espírito maligno, todo demônio, todo principado, toda potestade. Eu declaro eles livres pelo poder do sangue do nome de Jesus agora. Eu abençoo a vida deles com o teu nome, porque o teu nome é poderoso. Tudo obedece o teu nome no céu, na terra e até no inferno. E eu abençoo essas mulheres, esses homens, para que eles sejam curados, para que eles sejam restabelecidos, para que eles recebam uma vida nova de Deus. Uma vida nova, cheia de vigor, de saúde, de alegria, de plenitude. Em nome de Jesus eu declaro que amanhã eles vão viver, vão acordar de uma forma completamente diferente. Eu quero orar por aquelas pessoas que não dormem nesse momento também. Tem pessoas que deitam e não descansam. Em nome de Jesus agora, nós damos ordem de comando. Aonde for necessário, o Espírito Santo visita e normaliza, para a glória do nome de Jesus, o sono. Que eles possam deitar e descansar, acordar, porque o Senhor sustenta eles, assim como diz na tua palavra. Eu abençoo cada lar, cada pessoa. E eu declaro uma semana de paz, de graça e de vitória para todos eles, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero agradecer profundamente a participação de cada pessoa e declarar que você vai ter dias maravilhosos, porque o desejo de Deus é que a sua vida seja plena. Ele veio para trazer vida e vida com abundância, e é essa vida que nós declaramos sobre as nossas vidas no nome de Jesus Cristo, amém? Deus te abençoe, um grande beijo no teu coração, um grande abraço para todos, amém.